Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e vou trabalhar mais uma aula de matemática com vocês, ok? Então vamos iniciar a nossa aula relembrando o que nós vimos na aula anterior, certo? Então o que nós vimos? Nós fizemos alguns exercícios, certo? Relacionados a volume e capacidade. Lembrando, a gente conversou sobre o hidrômetro, né, que é um aparelho que serve para medir e registrar o consumo de água de um local. Esse aparelhinho, aposto que todos têm em casa, certo? E conhecemos algumas partes e como que funciona esse aparelho, certo? Então vamos relembrar um pouquinho do que corresponde a cada ferramenta aí desse hidrômetro, certo? Então nós temos ali o visor, né, que mostra a quantidade de água consumida, certo? Ele faz o cálculo em metros cúbicos ali, o registro em metros cúbicos na parte em preto, certo? Lembrando que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros de água. Então às vezes você pode imaginar assim, nossa, mas eu não gasto tanto porque os números aqui no meu visor, eles giram tão lentamente. É porque essa parte em preto corresponde a 1 metro cúbico, mas lembrando que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. E 1000 litros é bastante coisa, pessoal. Imaginem uma caixa d'água de 1000 litros. Isso quer dizer que você utilizou uma caixa d'água, 1 metro cúbico, correspondem a 1000 litros, quer dizer que você utilizou uma caixa d'água cheinha, foram consumidos, certo? E a gente não consegue fazer uma economia tanta que a gente utilize só 1 metro cúbico. Não é só isso, né, gente? Vai muito mais água, certo? No nosso dia a dia aí. E nós temos, retomando que ali no exemplo, aquela quantidade ali correspondente a 3.534 metros cúbicos, certo? Correspondem, pensem nesse número multiplicado por 1000. Então, multiplicado por 1000, acrescentem a esse número 3 zeros. Vai ficar grande, não vai? Eu nem vou fazer o cálculo aqui da leitura desse número, porque vai ficar um número bem grande. É lógico que essa quantidade aí é o que foi se acumulando no aparelho, porque imagina gastar essa quantidade de água, é muito absurda, certo? Então essa quantidade aí é que foi se acumulando, porque nós vimos na aula anterior que para calcular o consumo do mês, nós pegamos esse número, né, a leitura atual e subtraímos da leitura anterior, certo? Porque gastar tudo isso aí levam anos, né? Se for uma residência comum, leva bastante tempo, certo? Nós temos também os números em vermelho aí no hidrômetro que registram a quantidade de litros de água a cada 100 e a cada 10 litros. Lembrando que o primeiro número em vermelho, ele vai registrar centena de litro. Então, por exemplo, ali nós temos o 5, então ele está registrando ali 5 centenas. E o segundo número corresponde a dezena de litros. No caso, ali estão registrados 5, quer dizer que foram consumidos ali 5 dezenas. Então, para saber a quantidade total, nós teríamos que transformar a parte em preto, onde o registro está em metros cúbicos, a gente multiplica por 1000, tem a quantidade em litros, e podemos somar com essa parte em vermelho, sabendo que o primeiro número faz o registro em centenas de litros e o segundo número em dezenas de litros, certo? Só resumindo, nós vimos também que esse reloginho ele vai fazer o registro do consumo de água litro a litro. Então, uma volta completa nesse reloginho, ele indica que foi consumido 1 litro. É por isso que esse reloginho, se vocês repararem, ele gira bem rapidinho. Já esse daqui, o giro, ele demora um pouquinho mais a acontecer, porque a cada volta do reloginho que mostra ali o consumo de 1 litro, o segundo reloginho ele vai andar um pouquinho mais lentamente, porque ele vai marcar o consumo a cada 10 litros. Então, ele vai depender dos giros do anterior, certo? É por isso que ele vai girar um pouquinho mais lentamente.
Aí nós vimos também que esse símbolo representa um selo de aprovação do Inmetro, quer dizer que esse hidrômetro ele foi certificado, ele passou por vários testes para ser aprovado, para chegar lá na casa de material de construção para ser vendido, certo? Então, isso quer dizer que ele marca corretamente a quantidade de água consumida nas nossas casas. E lembrando que esse símbolo aí, ele corresponde à unidade de medida desse aparelho, que é em metros cúbicos, certo? Aí vocês fizeram também, deixei para vocês uma tarefa de casa. Então vamos à correção? Então vamos lá. Então a tarefa era a seguinte: observe uma parte da conta de água da casa de Marlene e sua família. Então aí nós temos apenas uma parte da conta de água, certo? Então nós fizemos um recorte e trouxemos aí o histórico do consumo em metros cúbicos mês a mês. Aí na segunda linha nós temos ali a quantidade de dias de consumo. Essa quantidade de dias de consumo vai variar, né? Pode ser 30, 31, 32. Como que é contabilizado? A partir da leitura anterior e da leitura atual. Então o leiturista, ele vai até a sua casa, faz a leitura, então é marcado uma data, e ele vai ver qual foi a data anterior. Então da data atual para a data anterior é feito o cálculo de dias, né? Mas geralmente ele vai variar aí entre 30, 31, então vai depender, porque às vezes não é 30 dias corretamente, porque às vezes cai num sábado, ou num domingo, ou até mesmo num feriado, certo? Então, geralmente, a leitura do consumo, a pessoa vai lá e faz a leitura geralmente nos dias da semana, certo? Então, por isso que pode variar aí a quantidade de dias. Então, ele mostra também ali o dia que foi feito a leitura, ali no caso foi feito dia 3 de fevereiro de 2020. No hidrômetro da casa da Marlene, a leitura anterior era de 865. Isso a companhia de água tem já registrado, certo? Porque quando ele vai fazer a leitura do hidrômetro, o que vai aparecer é a leitura atual. Então ali a leitura atual é de 874 metros cúbicos. Lembrando que esses números correspondem àquela parte em preto do hidrômetro, certo? Ali o consumo a gente vai calcular, vai fazer a resolução daqui a pouquinho. Ali o mês de referência é fevereiro, né? Fevereiro de 2020. Na terceira linha, tem o motivo da ausência de leitura. Ali está em branco porque a pessoa conseguiu fazer a leitura, né? A pessoa que presta serviço para a empresa, ela foi lá até a sua residência e conseguiu fazer a leitura do hidrômetro. Quando ela não consegue, por qualquer que seja um motivo, ele vem registrado ali o porquê, certo? Às vezes a gente vê, já vi em reportagens que às vezes a pessoa não consegue fazer a leitura porque às vezes na casa tem um cachorro muito bravo e a pessoa não conseguiu chegar próximo do portão, próximo do relógio para conseguir fazer a leitura. Então quando isso acontece, a pessoa não faz a leitura e o que acontece? Acaba que o cálculo é feito sobre a média do consumo dos 5 meses anteriores, né? Ou seja qual for o motivo, se a pessoa não conseguiu fazer a leitura, vem anotadinho ali para vocês, certo? Do lado, nós temos a média do consumo em metros cúbicos, referente aos últimos 5 meses. Então, ele pega os últimos 5 meses, ali do histórico, e calcula a média. Então, aquele número corresponde à média. Daqui a pouco, a gente vai fazer, eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer esse cálculo da média, certo? Ali a data do vencimento, né? Nesse caso é 15 de fevereiro de 2020, a previsão da próxima leitura, então a data da leitura foi dia 3 de fevereiro, a próxima vai ser dia 3 de março, um mês depois. Aí vem o cálculo de quanto está sendo cobrado de água, de esgoto, taxa de serviços e dali a soma, que é o total, que é o que a gente vai pagar na lotérica, no banco, certo? Aí o que vocês tinham que fazer? Letra A,
Quantos metros cúbicos de água foram consumidos em fevereiro de 2020? Então, é claro que na conta, aquela interrogação ali, não vem a interrogação, vem um número, porque eles já dão um cálculo pronto para a gente. Mas nesse caso a gente vai ter que fazer esse cálculo, pessoal. Então, para calcular os metros cúbicos gastos consumidos na casa de Marlene, nós vamos ter que pegar a leitura anterior e atual, e vamos ter que fazer um cálculo. Que cálculo é esse? Pegar a leitura atual e subtrair da leitura anterior, certo? Então, vamos realizar esse cálculo. Então, refiz um recorte ali para vocês, né? Porque é isso, esses números que interessam. E o que nós vamos fazer? Fazer uma subtração. Que subtração? Da leitura atual menos a leitura anterior. Então, pegando os números, né? Pegando ali o número da leitura atual, 874, vamos subtrair o número 865, que corresponde à leitura anterior. Então, vamos fazer essa subtração, né? Nós temos ali 4 unidades em cima e 5 unidades embaixo. Nós não conseguimos tirar 5 unidades de 4. Então, nós vamos recorrer à dezena, que no número de cima nós temos 7 dezenas. Vamos tirar uma dezena e transformar em 10 unidades. Então, nós vamos pegar uma dezena dos 7, né, que são 7 dezenas. Tirando uma, vão ficar só 6 dezenas. E vamos somar essa dezena, que corresponde a 10 unidades. Nós vamos fazer a soma com as 4 unidades e vamos ter aí um total de 14 unidades. Agora, acho que não tem problema nenhum, a gente já consegue fazer essa subtração, certo? Então, 14 menos 5, nós vamos ter 9. Então, sobram ali 9 unidades. 6 dezenas menos 6 dezenas vão dar 0 dezenas. E 8 menos 8, 0. Isso quer dizer o quê? Que 874 menos 865 metros cúbicos correspondem a 9 metros cúbicos. Então, o consumo em metros cúbicos de água, nessa conta de água lá da casa da Marlene, corresponde a 9 metros cúbicos. É isso que eles utilizaram do mês de janeiro para o mês de fevereiro. Conforme os números que estão mostrados lá. Lembram? Que tem lá a data do dia que foi feita a leitura, eles já tinham um registro de quanto foi consumido anteriormente e fizeram... foram até a residência, fizeram lá o registro do que foi consumido no mês, aí eles fazem essa subtração e conseguem emitir ali a nossa fatura com tudo prontinho, só para nós realizarmos o pagamento, certo? É importante a gente saber como funciona, o que corresponde a cada número dessa fatura, certo? Para a gente ver se não tem nada de errado, ok? Então, às vezes é importante, a gente pega a fatura, pega o hidrômetro, vê se os números correspondem, e geralmente a gente faz isso quando há um gasto excessivo, né? Então, às vezes a gente acaba recorrendo, sim, ao hidrômetro e à conta, quando a gente percebe que o valor não veio como esperado. Geralmente, quando vem muito acima, a gente tem que dar uma olhadinha assim, e para saber até o que está acontecendo para poder fazer uma reclamação, se for o caso. Às vezes acontece de ter um cano estourado, que às vezes a gente nem sabe. E aí acontece de a gente extrapolar e muito o consumo de água. Aí a gente tem que procurar saber aonde que está o problema e fazer o conserto mais rapidamente desse cano, né, por exemplo, que estourou, certo? Vou dar um tempinho para vocês realizarem a correção dessa atividade e a gente já retorna com a correção do próximo item, ok?
Correção ok, pessoal? Então vamos para o próximo item. Quantos litros de água foram consumidos nesse mês de referência? Bom, a gente já calculou que o consumo foi de 9 metros cúbicos, só que nós fizemos o cálculo utilizando o metro cúbico. Só que na pergunta tem uma palavrinha ali que é um pouco diferente do item anterior, que ele não está pedindo em metros cúbicos, e sim a quantidade em litros. Né? Se a gente olhar assim para o número 9, a gente pode pensar, nossa, gastei apenas 9 metros cúbicos. Né? Dá a impressão que o consumo não foi tão alto assim, né? Mas transformando em litros, às vezes a gente leva um sustinho, né? Então, 1 metro cúbico, vamos lembrar que equivale a 1000 litros de água, certo? Na casa da Marlene foram consumidos 9 metros cúbicos. Então, fazendo a multiplicação de 1000 por 9, nós vamos chegar num total de 9.000 litros, certo? Então, foram consumidos na casa da Marlene, naquele mês de referência, 9.000 litros de água, certo? Então, pessoal, eu vou dar um tempinho para vocês realizarem a correção e a gente já retoma a aula de hoje, ok? Então, pessoal, vamos à aula de hoje, certo? Então, o que nós vamos estudar? O que estudaremos hoje? Nós vamos continuar com a resolução de problemas envolvendo volume e capacidade. Então, a gente já fez o estudo do hidrômetro, começamos aí com o estudo da conta de água e nós vamos continuar. Nós queremos saber o que significam esses números que aparecem na nossa conta de água, certo? Nós vamos ter que, para fazer o estudo, se a gente pegar a conta inteira, fica difícil a visualização. Então, nós vamos recortar, nós fizemos o recorte em etapas e vamos estudar algumas partes dessa conta de água, certo? Então, vamos lá? A primeira parte, né, aquela parte superior da conta de água, ela vai trazer uma série de informações, geralmente relacionadas à identificação do consumidor. Então, vem o nome do cliente, né, que é o nome da pessoa no qual a pessoa responsável pelo pagamento, geralmente pelo pagamento da conta de água. Às vezes não tá no meu nome, mas não sou eu que pago, mas eu sou a responsável, né? Se eles forem procurar quem é o consumidor, eles vão procurar, nesse caso do exemplo, pela Maria das Graças, né? Porque ela que representa a família dela, né, a casa dela,
lá na companhia de distribuição de água, certo? Então, associado ao nome da Maria, a residência tem um número de matrícula, toda conta de água tem uma matrícula, é por esse número que eles fazem a identificação, né, do consumidor. Vai ter um endereço, o endereço é muito importante, ele tem que estar super correto, porque a pessoa da empresa ela vai até a nossa residência, né, ou até o comércio para fazer a leitura do hidrômetro, certo? Então o número tem que estar certinho. Para ajudar na localização da nossa casa, eles inserem também qual é o número da casa ao lado, qual é o número da residência ou do comércio que está em frente à nossa casa, né, para ajudar ali na localização mesmo, né, porque é preciso achar a casa correta para achar o hidrômetro para fazer a leitura, certo? Aí o CEP, o local, né, ali no caso Curitiba, aí tem um roteiro de leitura, esses números são da empresa. Deve ter alguma coisa a ver com o roteiro da pessoa que faz a leitura, alguma coisa assim, mas podemos descobrir e discutir daí na próxima aula, certo? Aí o hidrômetro, então esse número corresponde ao número que está registrado no seu hidrômetro que vai lá para a empresa, certo? É por isso que quando há troca do hidrômetro, é pego um novo número, né, um novo número de referência, e esse número tem que ser repassado para a empresa. Então, se acontece algum problema, porque às vezes pode acontecer do hidrômetro parar de funcionar, né, às vezes ele é muito antigo, parou de funcionar, às vezes é preciso fazer a troca. Então, quando faz a troca, acaba trocando o número de referência do hidrômetro, certo? Aí tem a categoria, que a categoria corresponde assim, que pode ser residencial, comercial, industrial, depende do local onde está esse hidrômetro, né? Nesse caso, a casa da Dona Maria é uma residência. E às vezes acontece no terreno ou associado a um hidrômetro nós temos várias pessoas consumindo, né? Isso acontece às vezes em edifícios, né? São vários apartamentos. Então, assim, tem a ver também com a quantidade de casas que estão consumindo, que estão relacionadas a esse hidrômetro, certo? Aí nós vamos ter ali na parte de baixo vários números. Até se vocês quiserem saber mais, vocês podem olhar no verso da conta de água, que lá ela traz várias informações. Mas resumindo, eles trazem ali alguns números referentes à qualidade da água, certo? Então, da qualidade referente à água que eles distribuem. Então, nós vemos ali na primeira linha, ali onde vocês têm vários números, que ele diz assim, que é o número mínimo de amostras exigidas. Então, para a água chegar como ela chega na nossa casa, ela passa por vários testes. Só para vocês terem uma ideia, relacionado à turbidez, devem ser feitos no mínimo 505 testes. Então, ali ele está mostrando que o número de amostras realizadas corresponde a 615. Então, o mínimo era 505, eles conseguiram um total de 615, certo? Aí, na última linha, diz assim, número de amostras que atendem à legislação. Dessas 615 amostras, 614 corresponderam. Né? Aí nós temos também ali na segunda coluna dos números uma categoria relacionada à cor, né? Então a quantidade de testes mínimos deve ser de 136. Então foram feitos 612 testes, né? Bem superior ao mínimo, e desses 612 estão de acordo. Então nós temos também ali testes relacionados ao cloro, a quantidade de flúor, a quantidade de coliformes fecais totais, né? Então é feito todos esses testes para que a água que chega lá na nossa torneira possa ser consumida, certo? Eu não vou fazer a leitura dos outros números, depois é importante vocês pegarem a conta de água da casa de vocês e dar uma olhadinha nesses números.
No verso, como eu já falei, vocês vão ter outras informações, certo? Daí ali diz no final que foram solucionadas as amostras que não atenderam, então caso eles tenham achado problema nas amostras, eles vão lá e tentam fazer a correção, para que tudo chegue da melhor forma possível na nossa casa, certo? Então nós fizemos aí já a parte de identificação, da leitura de identificação e esses números relacionados à qualidade. Aí nessa segunda parte, que é aquela parte mais central da conta de água, nós vamos ter ali o histórico de pagamentos. Então, nesse caso, lá da casa Dona Maria, todas as contas desde 2019 até 2020, janeiro de 2020, a gente pode perceber que todas as contas estão pagas, certo? Às vezes pode acontecer da gente esquecer, ele vai lá dizer que está em aberto, então a gente tem que correr, fazer o pagamento para a gente não ter o corte do fornecimento da nossa água, Então nessa parte aí a gente verifica o histórico de pagamentos. Nesse caso, desde janeiro de 2019, todas as contas foram pagas, certo? Nessa parte aqui nós temos a descrição dos serviços prestados, Então ali vem todos os valores referentes ao que está sendo cobrado na nossa conta de água, certo? Aquela primeira parte ali nem sempre aparece, Mas caso tenha algum acerto, algum resíduo, alguma atualização a ser realizada, vai vir nessa primeira parte, Vai vir ali como descrição dos serviços prestados, Aí vão aparecer ali as faixas de consumo. Então vejam bem, pessoal, esse cálculo ele é um pouco mais complexo, porque o que a gente paga vai ser de acordo com o que a gente consome, Quanto mais a gente consome, mais a gente paga. E não é um cálculo proporcional, certo? Vejam bem, nesse caso aí, a gente sabe que até uma quantidade a gente fica dentro. Por exemplo, se o registro até 5 metros cúbicos, se a gente gastar 1, 2, 3 ou 4, a gente vai pagar um valor fixo. Só que se passar disso, o que a gente gasta mais, a gente vai pagar à parte. Então, assim, tem várias faixas. Por exemplo, na faixa ali, conforme o exemplo, de 6 a 10 metros cúbicos, além daquele valor que é fechado até 5 metros cúbicos, o que ultrapassar, a gente paga mais 1,20, certo? Não sei se vocês lembram anteriormente, falava lá que o consumo da casa da Dona Maria era de 9 metros cúbicos. Então, quer dizer, até os 5 ela vai pagar aquele valor cheio, Agora, ela passou. Então, ela gastou de 9 menos 5, ela gastou 4 metros cúbicos a mais. E por cada metro cúbico, ela vai pagar mais 1,20 por metro cúbico, certo? Então, 1,20 ali vezes 4, por isso que ali aparece o 4,80. Então, se ela tivesse consumido até 5, ela pagaria só de água R$ 38,77, mais o gasto que ultrapassou os 5, R$ 1,20 por metro cúbico a mais. Aí fora ali o valor do esgoto. E assim, pessoal, o esgoto até 5 metros cúbicos é um valor fechado. Se a gente ultrapassa, a gente também vai pagar o excedente pelo esgoto, certo? Depois a gente vai ver mais detalhado como é que isso funciona, nas próximas aulas. E nós temos aí a última parte, que vai trazer daí o histórico de consumo. Então aí nós temos que em março de 2019 ela gastou 7 metros, ela e a família dela, gastaram 7 metros cúbicos de água. Em abril, 8 metros cúbicos. Em maio de 2019, 3 metros cúbicos, até ali no último mês, que foi janeiro de 2020, um gasto de 7 metros cúbicos, certo? Então essa parte é importante porque ela faz o registro mês a mês da quantidade de água em metros cúbicos que a gente gastou na nossa casa, certo? Então nessa parte em rosa, nós temos ali na primeira linha os dias de consumo referente à leitura, certo? Nós temos a data que foi feita a leitura,
nós temos a leitura anterior, a leitura atual. Se vocês fizerem a subtração de 874 menos 865, vocês vão chegar nos 9 metros cúbicos. O mês de referência, né, o mês de referência é fevereiro, embora provavelmente, até ali pela data, que foi dia 15 de fevereiro, data de vencimento, ele pode ter pego sim alguns dias de janeiro. Mas o mês de referência, para a gente não fazer confusão, certo? Corresponde ao mês 2, que é fevereiro, certo? Ali está em branco, porque quem foi fazer a leitura na casa dela conseguiu realizar a leitura, não teve problema nenhum. Se tivesse algum problema, uma impossibilidade de realizar a leitura do hidrômetro, ali seria registrado certinho para a gente ficar sabendo, né? A média do consumo dos últimos 5 meses, não está marcando ali, mas vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, numa tela separadinha, para vocês conhecerem e saberem como realizar esse cálculo, certo? Mas é pego os últimos 5 meses e calculado a média. E é isso que a gente vai fazer hoje, sabe? Calcular algumas médias aí de gasto de água. Por que é importante saber a média do consumo? Por exemplo, não sei se algum de vocês tem casa na praia. Geralmente, a leitura é realizada mês a mês com o leiturista naquela época que todo mundo vai para a praia, que são os meses ali de dezembro, janeiro, fevereiro, a gente diz aquela temporada de verão. Então a leitura ali é realizada mês a mês. Geralmente quem não mora na praia, às vezes tem a casa só como para passar a temporada, né? Mora em Curitiba, mas vai para o litoral no verão e fica na sua casa só na temporada. Então, o que acontece aí, pessoal? Nesse tempo, às vezes o litoral ele fica um pouquinho mais vazio, muitas casas ficam vazias porque a pessoa utiliza só na temporada mesmo, certo? Então, geralmente, a leitura não é realizada. Então, a pessoa, nos meses que não são de temporada, a empresa não manda um leiturista. Porque, geralmente, não há gasto de água porque as casas ficam fechadas. Mas a pessoa, mesmo que não tenha consumido, a gente acaba pagando sim um mínimo, que é até 5 metros cúbicos, certo? Então o que acontece? Eles pegam a leitura, a média, fazem a média, calculando ali dos últimos 5 meses, fazem lá um cálculo e vão apresentar para a gente daí o valor para pagamento, mesmo que não tenha sido consumido nada, porque mesmo assim a gente vai pagar o mínimo, que é de 5 metros cúbicos, certo? É claro que às vezes em janeiro, fevereiro, o consumo é muito alto, e daí chega em março, o consumo é muito baixo, às vezes a gente acaba perdendo no cálculo aí da média, certo? Então às vezes é bom, se vocês verem que tem uma diferença muito grande, vocês deem uma olhadinha, ok? Nós temos ali daí o vencimento, a previsão da próxima leitura, a quantidade que vai ser paga de água, de esgoto, que foi detalhado lá naquele centro no meio lá da conta, certo? O valor dos serviços e o total. Aquela parte ali é geralmente quando a gente paga no banco, ali onde vem a autenticação mecânica, né? A não ser que vocês tenham feito isso num débito automático, certo? Vou mostrar para vocês agora como é que é feito o cálculo da média, certo? Então, observe como foi feito o cálculo da média do consumo dos últimos 5 meses daquele exemplo. Então, ali está circulado em vermelho, e eu deixei um pouquinho maiorzinho naquela tabela ali de 2 linhas, o consumo de setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Então, vou mostrar para vocês como se faz o cálculo, mas eu vou dar um tempinho curto para vocês realizarem a anotação desses valores dos 5 meses. Então, anotem aí que eu já volto para mostrar para vocês como é que faz o cálculo da média, ok? Um tempinho curtinho a gente já retorna. E então, pessoal, conseguiram fazer a anotação?
Então, nós vamos calcular a média do consumo dos últimos 5 meses. Tá? E como que a gente faz esse cálculo? Então, nós vamos primeiro somar o consumo desses últimos 5 meses. Então, nós vamos pegar esses números que vocês anotaram, nós vamos fazer a soma. Eu vou fazer junto com vocês, não precisa se preocupar, tá, pessoal? Eu dou um tempinho para vocês realizarem, copiarem ou realizarem o cálculo, certo? Então, a gente soma, primeira coisa, soma os 5 números. Depois a gente vai pegar esse resultado e nós vamos dividir pela quantidade de meses que foram somados anteriormente. Então, quais os números que nós somamos anteriormente? Foram referentes a 5 meses. Então, a gente faz a soma daqueles números, são 5. Pega esse resultado e divide por 5. Como a gente quer a média dos últimos 5 meses, a gente pega esse total e divide por 5. Se nós quiséssemos saber a média de 4 meses, nós somaríamos 4 meses e dividiríamos por 4. Se eu quero saber a média de 3 meses, a gente soma 3 meses e divide por 3 e assim sucessivamente, certo? Então vamos fazer aí a soma do consumo dos últimos 5 meses, né? Então nós vamos somar 7 mais 7, mais 8, mais 7, mais 7, correspondem a metros cúbicos. Então nos últimos 5 meses foi gasto um total de 36 metros cúbicos, certo? Então, a gente vai pegar essa soma agora e vamos dividir pela quantidade de meses que nós somamos. Então, somamos os 5 meses, deu 36 metros cúbicos, e nós vamos dividir por 5. Então, fazendo rapidamente, às vezes até numa calculadora, né? Porque essa divisão, às vezes, ela não é exata, aí complica a vida da gente, né? Nós vamos chegar ali no resultado de 7,2 metros cúbicos, certo? Mas, para efeitos de registro, não aparece o que vem depois da vírgula. Porque, na verdade, o que vem depois da vírgula correspondem a litros, corresponde àquela parte que está em vermelho lá no nosso hidrômetro, certo? Então, a gente pega a parte cheia, a parte inteira, que é o que está antes da vírgula. Então, nós podemos dizer que a média do consumo dos últimos 5 meses é de 7 metros cúbicos. Só para a gente conferir o resultado. Né? Nós fizemos a soma desses 5 meses, dividimos por 5 e encontramos a média que corresponde a 7 metros cúbicos, certo? Eu vou voltar na tela anterior para dar um tempinho para vocês realizarem as anotações necessárias e a gente já retorna, ok? E então, pessoal, fizeram a anotação necessária aí para depois retomar e dar uma estudadinha? Nós estamos chegando ao final da nossa aula. E como sempre, deixa eu só alterar a tela aqui, como sempre, vocês têm uma tarefa de casa para realizar, não é mesmo? Então, coloquem a data de hoje, não esqueçam de entregar para o seu professor ou para a sua professora, então coloquem a data assim para ter uma referência, para não se perder aí no dia que foi realizada a atividade. Então façam a anotação corretamente e deem uma olhadinha no que vocês vão ter que calcular, certo? Então agora é a sua vez. Nós estávamos falando até agora sobre o cálculo da média, certo? Então calcule a média de consumo dos últimos 5 meses da conta de água abaixo. Então vejam, pessoal, ali é uma parte da conta de água. A gente fez um recorte apenas daquilo que interessa para o nosso cálculo, que é o histórico do
consumo. Lembrando que lá na nossa conta de água vai o histórico, vai a média do consumo dos últimos 5 meses. Então é isso que eu quero que vocês realizem. Calculem a média dos últimos 5 meses de consumo. Então, para isso, eu vou dar um tempinho para vocês realizarem a anotação dos gastos ali referentes aos últimos 5 meses desse histórico de consumo, certo? Então anotem aí junho, julho, agosto, setembro e outubro, ok? Vou dar um tempinho para vocês realizarem as anotações e a gente já retorna, ok? E então, pessoal, fizeram as anotações necessárias? Então vamos só relembrar bem rapidinho. Para calcular a média, vocês vão somar os 5 últimos meses, certo? E vão dividir por 5. Se vocês quiserem, podem utilizar a calculadora para fazer esse cálculo, certo? Como são muitas coisas, aí muitas operações, podem pegar a calculadora, ok? Na próxima aula a gente retoma com a correção e vamos estudar mais um pouquinho de média e mais outras coisas relacionadas à conta de água, ok? Então até a próxima. Tchau, tchau!